urso das cavernas Ursus spelaeus. É uma espécie pré-histórica de urso que viveu na Europa e na Ásia durante o Pleistoceno e foi extinto há cerca de 24 mil anos, durante o último máximo glacial. O urso das cavernas intervalo temporal, Pleistoceno médio ou final, 0,25 a 0,024 milhões de anos para o SDCPTJKPAG. N esqueleto de urso das cavernas montado na caverna do diabo. Alemanha. Classificação científica Reno Animalia Phyllocordesaula Mamíferos Ordem Carnívoros Subordem Caniformes Família Ursidae Subfamília Ursinae Gênero Ursus Espécies Ursus spelaeus Nome binomial Ursus spelaeus Rosenmuller 1794. Tanto a palavra caverna quanto o nome científico spelaeus são usados porque os fósseis dessa espécie foram encontrados principalmente em cavernas. Isso reflete a visão de especialistas de que os ursos das cavernas passavam mais tempo em cavernas do que o urso pardo, frequentemente as usando para hibernar durante os meses de inverno. Ao contrário dos ursos pardos, acredita-se que os ursos das cavernas eram quase total ou exclusivamente herbívoros. Os ursos das cavernas exibem um grande grau de tamanho, variabilidade morfológica e genética, e os ursos das cavernas do Pleistoceno superior são frequentemente, embora não universalmente, considerados um complexo de espécies de até 6 espécies diferentes. 2. Taxonomia mitocondrial extraído de restos de urso das cavernas que variam de 20 mil a 130 mil anos. 10. Ambos mostram que o urso das cavernas era mais intimamente relacionado ao urso pardo e ao urso polar do que ao urso negro americano, mas havia se separado da linhagem do urso pardo antes que as distintas linhagens de urso pardo oriental e ocidental se diversificassem, e antes da separação dos ursos pardos e dos ursos polares. A estimativa da data de divergência dos ursos das cavernas e dos ursos pardos é de cerca de 1,2 a 1,4 milhões de anos atrás. 10. Entretanto, um estudo recente mostrou que ambas as espécies apresentaram alguma hibridização entre si. 16. Descrição editar restauração da vida. O urso das cavernas tinha um crânio muito largo e abobadado, com uma testa íngreme. Seu corpo robusto tinha coxas longas, canelas enormes e pés virados para dentro, tornando-o semelhante em estrutura esquelética ao urso pardo. 17. Os ursos das cavernas eram comparáveis em tamanho ou maiores do que os maiores ursos modernos, medindo até 2 metros, 6,6 pés, de comprimento. 18. O peso médio dos machos era de 350 a 600 kg, 770.320 lb. 19. Enquanto as fêmeas pesavam de 225 a 250 kg, 495 a 550 lb. 19. Dos esqueletos de ursos das cavernas em museus, 90% são classificados como machos devido a um equívoco de que os esqueletos femininos eram meramente anões. Os ursos das cavernas cresciam durante as glaciações e diminuíam durante os períodos interglaciais, provavelmente para ajustar a taxa de perda de calor. 20. Os ursos das cavernas da última era glacial não tinham os 2 ou 3 pré-molares habituais presentes em outros ursos. Para compensar, o último molar é muito alongado, com cúspides suplementares. 21. O número do urso das cavernas era semelhante em tamanho ao do urso polar, assim como os fêmures das fêmeas. Os fêmures dos ursos das cavernas machos, no entanto, apresentavam mais semelhanças em tamanho com os dos ursos Kodiak. 19. Comportamento editar hábitos alimentares editar ursus spelaeus não tinha os 2 ou 3 pré-molares habituais presentes em outras espécies de urso. Os dentes do urso das cavernas eram muito grandes e apresentavam maior desgaste do que os da maioria das espécies de ursos modernas, sugerindo uma dieta de materiais resistentes. No entanto, tubérculos e outros alimentos arenosos, que causam desgaste dentário característico nos ursos pardos modernos, não parecem ter constituído uma parte importante da dieta dos ursos das cavernas, com base na análise do microdesgaste dentário. 22. Registros de que frutos semente foram consumidos por ursos das cavernas. 23. As características morfológicas do aparelho mastigatório do urso das cavernas, incluindo a perda de pré-molares, há muito tempo são sugeridas como indicativas de que suas dietas apresentavam um grau maior de herbivoria do que o urso pardo eurasiano. 7. Na verdade,
Uma dieta exclusivamente vegetariana foi inferida com base na morfologia dos dentes. 8, resultados obtidos nos isótopos estáveis dos ossos do urso das cavernas também apontam para uma dieta amplamente vegetariana por ter baixos níveis de nitrogênio 15 e carbono 13, que são acumulados em uma taxa mais rápida pelos carnívoros em oposição aos herbívoros. 24, 25, detalhe dos molares do maxilar inferior. No entanto, algumas evidências apontam para a inclusão ocasional de proteína animal nas dietas do urso das cavernas. Por exemplo, marcas de dentes em restos de urso das cavernas em áreas onde os ursos das cavernas são os únicos carnívoros potenciais registrados sugerem uma alimentação canibal ocasional. 26, 27, possivelmente indivíduos que morreram durante a hibernação. E a análise do microdesgaste dentário indica que o urso das cavernas pode ter se alimentado de uma quantidade maior de osso do que seu contemporâneo, o menor urso pardo eurasiano. 28, os padrões de microdesgaste dentário dos molares de ursos das cavernas do nordeste da Península Ibérica mostram que os ursos das cavernas podem ter consumido mais carne nos dias e semanas que antecederam a hibernação. 29, além disso, restos de ursos das cavernas do oásis de Pesteracu, na ponta sudoeste da parte romena dos Montes Cárpatos, apresentavam níveis elevados de nitrogênio 15 em seus ossos, indicativos de dietas onívoras. 25, 30, 31, embora os valores estejam dentro da faixa daqueles encontrados para o mamute estritamente herbívoro. 32, estudo isotópico concluiu que os ursos das cavernas exibiam hábitos onívoros semelhantes aos dos ursos pardos modernos. 33, embora a opinião predominante atual conclua que os ursos das cavernas eram em grande parte herbívoros, e mais do que qualquer espécie moderna do gênero Ursus. 34, evidências crescentes apontam para dietas onívoras, baseadas tanto na variabilidade regional da composição isotópica dos restos ósseos indicativos de plasticidade alimentar. 25, 30, quanto em uma reavaliação recente da morfologia craniodental que coloca o urso das cavernas diretamente entre as espécies modernas de ursos onívoros em relação ao formato do crânio e dos dentes. 35, a mortalidade hereditária esqueleto impede um urso das cavernas juvenil. A morte durante a hibernação era um fim comum para os ursos das cavernas, principalmente ocorrendo em espécimes que falharam ecologicamente durante a temporada de verão por inexperiência, doença ou velhice. 36, alguns ossos de ursos das cavernas mostram sinais de inúmeras doenças, incluindo fusão espinhal, tumores ósseos, cáries, reabsorção dentária, necrose, particularmente em espécimes mais jovens, osteomielite, periostite, raquitismo e pedras nos rins. 17, há também evidências de que os ursos das cavernas sofriam de tuberculose. 37, esqueletos de ursos das cavernas machos foram encontrados com bácula quebrada, provavelmente devido a brigas durante a temporada de reprodução. 36, a longevidade dos ursos das cavernas é desconhecida, embora tenha sido estimado que eles raramente ultrapassassem os 20 anos de idade. 38, os paleontólogos duvidam que os ursos das cavernas adultos tivessem predadores naturais, exceto lobos caçadores de matilha e hienas das cavernas, que provavelmente teriam atacado indivíduos doentes ou enfermos. 38, acredita-se que as hienas das cavernas sejam responsáveis pela desarticulação e destruição de alguns esqueletos de ursos das cavernas. Essas grandes carcaças eram um recurso alimentar ideal para as hienas, especialmente no final do inverno, quando a comida era escassa. 39, a presença de esqueletos adultos de leões das cavernas totalmente articulados, nas profundezas das tocas dos ursos das cavernas, indica que os leões podem ter entrado ocasionalmente nas tocas para caçar ursos das cavernas em hibernação, com alguns morrendo na tentativa. 40, alcance e habitat editar a área de distribuição do urso das cavernas se estendia por toda a Europa, da Espanha, 41, e das Ilhas Britânicas no oeste, 34, Bélgica, 42, Itália, 43, partes da Alemanha, 44, Polônia, 45, os Balcãs, 46, 47, Romênia, 48, 49, Geórgia e partes da Rússia, 50, incluindo o Cáucaso, e norte do Irã, 51, nenhum vestígio de ursos das cavernas foi encontrado no norte das Ilhas Britânicas, Escandinávia ou nos países bálticos, que eram todos cobertos por extensas geleiras na época. O maior número de restos de ursos das cavernas foi encontrado na Áustria, Suíça, norte da Itália, norte da Espanha, sul da França e Romênia,
correspondendo aproximadamente aos Pirineus, Alpes e Cárpatos. O enorme número de ossos encontrados no sul, centro e leste da Europa levou alguns cientistas a pensar que a Europa pode ter tido rebanhos de ursos das cavernas. Outros, no entanto, apontam que, embora algumas cavernas tenham milhares de ossos, eles foram acumulados ao longo de um período de 100 mil anos ou mais, exigindo apenas 2 mortes por ano em uma caverna para justificar os grandes números. 38. O urso das cavernas habitava áreas montanhosas baixas, especialmente em regiões ricas em cavernas de calcário. Eles parecem ter evitado planícies abertas, preferindo terrenos florestados ou com bordas de floresta. 38. Relacionamento com humanos. Editar urso das cavernas, canto superior direito. Junto com outros animais retratados na arte rupestre da caverna Lescombareles, restos de ursos das cavernas e de ursos pardos modificados pelos neandertais para serem usados como ferramentas foram encontrados em várias regiões da Europa, indicando a exploração de carcaças de ursos por humanos do Paleolítico. 52, 53, 54, evidências prováveis de caça oportunista ou competição dos neandertais contra ursos das cavernas e ursos pardos também foram relatadas. 55, 56, entre os anos de 1917 e 1923, a caverna de Drachenloch, na Suíça, foi escavada por Emil Bachler. A escavação revelou mais de 30 mil esqueletos de ursos das cavernas. Também foi descoberto um baú de pedra ou cisto, consistindo em uma parede baixa construída com lajes de calcário perto de uma parede de caverna com vários crânios de urso dentro dela. Um crânio de urso das cavernas também foi encontrado com um osso de fêmur de outro urso preso dentro dele. Estudiosos especularam que era uma prova de ritos religiosos humanos pré-históricos envolvendo o urso das cavernas, ou que os ursos das cavernas de Drachenloch eram caçados como parte de um ritual de caça, ou que os crânios eram mantidos como troféus. 57, em Archaeology, Religião, Ritual, 2004, o arqueólogo Timothy Insou questiona fortemente se as descobertas de Drachenloch no cisto de pedra foram o resultado da interação humana. Insou afirma que as evidências de práticas religiosas envolvendo ursos das cavernas neste período estão longe de serem convincentes. Insou também afirma que as comparações com as práticas religiosas envolvendo ursos que são conhecidas desde os tempos históricos são inválidas. 58, um fenômeno semelhante foi encontrado em Rigourdo, no sul da França. Uma cova retangular continha os restos mortais de pelo menos 20 ursos, cobertos por uma enorme laje de pedra. Os restos mortais de um neandertal jaziam nas proximidades, em outra cova de pedra, com vários objetos, incluindo um húmero de urso, um raspador, um núcleo e algumas lascas, que foram interpretados como oferendas funerárias. 59, acredita-se que uma descoberta incomum em uma câmara profunda da caverna Basura, em Savona, Itália, esteja relacionada à adoração ao urso das cavernas, pois há uma estalagmite vagamente zoomórfica cercada por pelotas de argila. Acredita-se que tenha sido usada pelos neandertais para uma cerimônia. Ossos de urso espalhados no chão sugerem ainda que provavelmente tinha algum tipo de propósito ritual. 60, extinção. Editar esqueleto de um urso das cavernas na caverna dos ursos, Xcal, Romênia. Reavaliação dos fósseis em 2019 indica que o urso das cavernas provavelmente morreu há 24 mil anos. 61, um conjunto complexo de fatores, em vez de um único fator, é sugerido como tendo levado à extinção. 62, comparado com outras espécies da megafauna que também foram extintas durante o último máximo glacial, acreditava-se que o urso das cavernas tinha uma dieta mais especializada de plantas de alta qualidade e uma distribuição geográfica relativamente restrita. Isso foi sugerido como uma explicação para o motivo de sua extinção muito mais cedo do que os demais. 34, alguns especialistas contestaram essa afirmação, pois o urso das cavernas havia sobrevivido a múltiplas mudanças climáticas antes da extinção. Além disso, pesquisas de DNA mitocondrial indicaram que o declínio genético do urso das cavernas começou muito antes de sua extinção, demonstrando que a perda de habitat devido às mudanças climáticas não foi responsável. 62, finalmente, altos níveis de quinzane foram encontrados em ossos de urso das cavernas da Romênia, indicando possibilidades alimentares mais amplas do que se acreditava anteriormente. 25, restauração da vida por Charles Henrik Nietzsche. Algumas evidências indicam que o urso das cavernas usava apenas cavernas para hibernação e não estava inclinado a usar outros locais, como matagais,
Para esse propósito, em contraste com o urso pardo mais versátil, esse comportamento especializado de hibernação teria causado uma alta taxa de mortalidade no inverno para ursos das cavernas que não conseguiram encontrar cavernas disponíveis. Portanto, à medida que as populações humanas aumentavam lentamente, o urso das cavernas enfrentava um conjunto cada vez menor de cavernas adequadas e lentamente desapareceu até a extinção, à medida que tanto os neandertais quanto os humanos anatomicamente modernos procuravam cavernas como alojamentos, privando o urso das cavernas de habitat vital. Essa hipótese está sendo pesquisada a partir de 2010. De acordo com um estudo de pesquisa, publicado no periódico Molecular Biologia and Evolution, a datação por radiocarbono dos restos fósseis mostra que o urso das cavernas deixou de ser abundante na Europa Central há cerca de 35 mil anos, 63, além das mudanças ambientais. A caça humana também foi implicada na extinção final do urso das cavernas, 64, em 2019. Os resultados de um estudo em larga escala de 81 espécimes ósseos, resultando em 59 novas sequências, e 64 genomas mitocondriais completos publicados anteriormente de restos de DNA mitocondrial de urso das cavernas encontrados na Suíça, Polônia, França, Espanha, Alemanha, Itália e Sérvia, indicaram que a população de ursos das cavernas diminuiu drasticamente a partir de cerca de 40 mil anos atrás, no início do Aurignaciano, coincidindo com a chegada de humanos anatomicamente modernos. 66, concluiu-se que a caça ou competição humana desempenharam um papel importante em seu declínio e desaparecimento final, e que as mudanças climáticas provavelmente não foram um fator dominante. 66, em um estudo de de ursos das cavernas espanhóis, descobriu-se que cada caverna usada por ursos das cavernas continha quase exclusivamente uma linhagem única de haplótipos intimamente relacionados, indicando um comportamento de retorno para o lar para o parto e a hibernação. A conclusão deste estudo é que os ursos das cavernas não conseguiam colonizar facilmente novos locais quando competiam com os humanos por esses recursos. 67, a caça excessiva por humanos foi descartada por alguns, pois as populações humanas na época eram muito pequenas para representar uma ameaça séria à sobrevivência do urso das cavernas. No entanto, as duas espécies podem ter competido por espaço vital em cavernas. 38, 62, a caverna Chalvete contém cerca de 300 covas de urso criadas pela hibernação do urso das cavernas. 68, ao contrário dos ursos pardos, os ursos das cavernas raramente são representados em pinturas rupestres, levando alguns especialistas a acreditar que o urso das cavernas pode ter sido evitado por caçadores humanos. 69, que suas preferências de habitat podem não ter se sobreposto. O paleontólogo Bjorn Kurtern levantou a hipótese de que as populações de ursos das cavernas estavam fragmentadas e sob estresse mesmo antes do advento das geleiras. 38, as populações que viviam ao sul dos Alpes possivelmente sobreviveram significativamente mais. 34,